Meu esposo já orou e eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que está em Mateus 1, do 18 ao 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua majestade divina e te pedimos agora, fale conosco, Senhor, que as nossas mentes estejam, Senhor, levadas às alturas, à eternidade, e que o Senhor possa, Senhor, nos encher da Tua presença neste momento, Pai. Seja o Senhor o centro de tudo, em nome de Jesus, amém. E eu dei o título dessa mensagem de A Bênção da Obediência, e até falei para o meu esposo que realmente Deus tinha me dado essa palavra no ano passado, para eu pregar no Dia dos Pais. Mais para frente eu vou compartilhar com vocês, mas eu não consegui pregar essa palavra. E quando foi de manhã eu disse para ele, eu não vou pregar. Aí para ele não é muito problema, eu resolvi em cima da hora que eu não ia trazer a palavra, e ele trouxe, mas eu falei para ele, tudo tem um tempo de Deus. Nós fazemos planos, mas a resposta ela vem do Senhor. E nós estamos no mês o quê? Da obediência. Então, Deus tinha me dado já esse tema, essa palavra, e foi dessa forma que Ele me conduziu para esse tempo. Então, quando foi em julho, Ele perguntou assim, você não vai pregar? Não, eu falei, vou, no Dia dos Pais. Então, Deus já tinha me dado essa palavra. Por quê? Porque a gente muito se ouve falar sobre a mãe de Jesus. A gente muito se ouve falar sobre a mãe e pouco sobre José. A gente entende que José foi o pai de Jesus, que José foi o carpinteiro, mas a Bíblia ela cita muito pouco sobre ele. Nós não temos nenhum livro escrito por José. Então, mas naquele tempo, o que aconteceu, mesmo José, não sendo o homem que foi citado, mesmo que José viveu muito tempo no anonimato, ele foi um homem que teve uma fidelidade extrema com o Senhor. Ele foi um homem que ele ouviu e resolveu obedecer. E ele desempenhou com excelência o que para ele foi designado. E mesmo numa situação bem atípica, daquele momento, que era uma menina, segundo os estudos, 13, 14 anos, apareceu grávida, era sua noiva. Simplesmente, eu vou ter um filho, eu estou grávida. E naquele momento, o que aconteceu? José, ele desafiou a lei. Naquele momento, ele desafiou. Por quê? Porque ele protegeu Maria. Para quê? Para obedecer algo que o Senhor já tinha lhe ordenado. E quando o José se deparou naquele momento com Maria grávida, a primeira coisa que ele fez é o que nós fazemos. Muitas vezes, quando nos deparamos com algumas circunstâncias, mesmo sendo impostas por Deus, que é o quê? Usar a razão. Primeira coisa que vem é usar a razão, porque muitas vezes é ilógico
o que Deus está pedindo, é ilógico o que nós estamos pensando, é ilógico o que nós estamos vivendo. E naquele momento o pensamento foi um pensamento racional, sim. Só porque uma diferença. José, ele teve um pensamento racional, mas ele não foi impulsivo. Essa foi a diferença. Porque muitas vezes, além de termos um pensamento de razão, sermos racionais, nós ainda somos o quê? Impulsivos. Nós agimos por impulsividade, nós agimos pela emoção daquele momento. E José, ele pensou sim, o que ele pensou? A palavra diz que ele pensou em cancelar secretamente aquele casamento, sabe? Mas aí a palavra diz o quê? Que se ele também não expôs, porque se José ele tivesse exposto Maria naquela época, ela seria apedrejada. Porque naquela época, uma mulher que contradizesse, que era adúltera ou aparecesse grávida, ela seria apedrejada até a morte. E eu pergunto, será que não foi por aquele momento que quando chegou uma mulher adúltera e quiseram apedrejá-la, o Senhor riscando o chão, ele não lembrou daquele momento? Que a mãe dele poderia ser apedrejada? E ele colocou uma situação onde aquela mulher não foi apedrejada e teve uma segunda oportunidade? Muitas vezes nós esquecemos que nós já passamos, que nós tivemos o nosso telhado de vidro e apontamos. E isso mostra, Jesus naquele momento, se ele tivesse agido conforme a lei, ele tinha deixado aquela mulher ser apedrejada até a morte. Né? Então, exatamente, ele foi, e quando José, voltando para José, quando José, ele fez aquilo, o que aconteceu? Ele simplesmente usou o quê? Tirou dele o quê? A razão. Porque onde chega a razão, a fé vai embora. Sabe? Se nós agirmos por tudo pela razão, pelas circunstâncias, pelo que nós estamos vivendo ou vivenciando, não tem como viver pela fé. Eu cito 2 episódios da Bíblia, da história, que por causa da fé do homem, por ele não ter colocado, na verdade, a sua razão e não a fé, houve um grande prejuízo. Deus até acabou com a humanidade por conta da razão. Uma foi no Jardim do Éden, por conta de uma árvore que tinha que acreditar, porque fé é acreditar naquilo que a gente não vê. É acreditar que nós vamos trazer à existência. E no Jardim do Éden, Eva duvidou que aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás diz para ela, certamente não morrerás. E ela foi pela razão, ela não foi pela fé. Ela não foi por acreditar em Deus. Naquele momento, ela desacreditou no que o pai tinha dito. E a gente sabe onde que foi a história. Com Noé não foi diferente, não havia chovido na terra ainda. Aí chega o homem dizendo que vai ter um dilúvio, onde não havia nenhum chuvisco. E quantas vezes Deus está falando na nossa vida, eu vou fazer isso, e a gente fala, vai não. Tem como? Impossível fazer isso. Porque nós limitamos o que Deus pode fazer. Nós limitamos o poder de Deus. E aí a gente pensa que razão, só é a pessoa está razão. Não, nós muitas vezes ainda continuamos com a razão. E o que aconteceu? Houve sim um dilúvio. Quem acreditou, entrou e se salvou. Quem não, morreu, pereceu. E assim continua sendo nas nossas vidas. Se nós não colocarmos a nossa fé em prática, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós não colocarmos a nossa fé em prática, nós não chegaremos em lugar nenhum. Então, tem situações que são improváveis. Tem situações que não explica. E a única coisa que explica é a fé. Só se nós tivermos fé para ir mais adiante e viver o que o Senhor está declarando, o que Ele já nos ensinou e o que Ele promete, as promessas dEle para a nossa vida. Segundo, foi a obediência. Quantas vezes
para ser obediente não é fácil. A gente está no mês da obediência e como é desafiador obedecer. Eu já falei sobre isso, que até para uma criança que é totalmente dependente, é difícil uma obediência. Ela não é dona de si, ela não quer obedecer. Imagina para nós, que já temos vontade própria. Nós não queremos obedecer. E nós precisamos calar a voz da razão e ouvir a voz de Deus. E muitas vezes as vozes humanas que estão conectadas com o céu sobre as nossas vidas. Não pense somente, eu só ouço a voz de Deus. Eu só ouço. Mas Deus tem colocado pessoas para nos falar também, para que nós possamos ser obedientes. Porque se nós não estivermos dispostos a ouvir um comando, certamente nós não entraremos no caminho da obediência. Se José ouviu um anjo, um sonho, e falou para ele obedeceu, disse para ele, não temas, não fuja, não, né, é como se falasse, não anule esse casamento, não faça isso. Ele precisou fazer o quê? Obedecer. Por que ele precisou obedecer? Porque a obediência, ela nos leva ao destino que já está escrito por Deus. É só a obediência a essa voz de Deus que vai nos levar a esse caminho, a esse propósito que Ele já determinou para as nossas vidas. O terceiro ponto que eu quero te falar é sobre direção. Deus fala para José tirar Maria daquele lugar e ir para o Egito, pois Herodes estava atrás, o quê? Para matar Jesus. Ele queria matar, ele ouviu dizer que tinha o Salvador do mundo tinha nascido. E o que ele fez? Falou, vai atrás, porque ele queria matar. A vontade dele era essa, embora ele não tinha colocado no início, mas lendo mais para frente a gente vê que é essa vontade. E aí, José mais uma vez fez o quê? Obedeceu e viu a direção. Porque Deus, Ele aponta as direções para a nossa vida. E quando nós não seguimos, realmente a gente tem problemas. Se nós não seguirmos a direção que o Senhor disse, faz isso, e você vai para esse lado, você vai ter problemas. E você vai questionar depois o problema que você teve. Mas ele acreditou mais uma vez, né? E ele foi e levou Jesus. E quando Herodes morreu, aí a gente pensa assim, quando Deus dá uma direção, é aquela direção para o resto da nossa vida. E se mudar um pouquinho, não é Deus que está falando. Não, porque Ele me disse isso. Ele me disse isso, então é isso. E aí Deus de novo dá uma nova direção. E a gente fala, como assim, mudando? Mas quem muda é o Senhor, somos nós que não podemos mudar a direção da nossa vida. O Senhor pode mudar quantas vezes Ele quiser. Ele pode instruir quantas vezes Ele achar necessário. E aí, mais uma vez, o Senhor disse, né, vai, sai daí agora, depois que Herodes morreu, e vai para Israel. Né? Mais uma vez, o que ele fez? Acreditou na direção. E ele estava se preparando para ir para a Judéia, mas ele receou em ir para lá. E foi quando, mais uma vez, ele foi avisado em sonho. Olha aí, ele já tinha ouvido, quando estava indo, foi de novo avisado. Mas por quê? Mas Deus não tinha determinado? Tinha, mas o inimigo também tinha planos. A gente tem que entender, Deus determinou, a gente não conhece o que o inimigo está fazendo, mas Deus já está vendo ali, porque Deus trabalha por nós, sim, e o inimigo contra nós. Então já tem uma direção para a gente ir. E aí o inimigo faz o quê? Está vindo por aqui. Aí Deus vem de novo e fala, não, recua. E aí você, não, eu vou. Deus mandou eu ir, agora é coisa da minha cabeça. Não. Novamente, aí Deus deu outra direção, outro sonho para ele, que é o que fala aqui. Então ele fez o quê? E foi para Galileia, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. José seguiu a direção que era dada por Deus, através dos sonhos, das orações dele, das revelações. Então nós precisamos estar atentos à direção que Deus está nos dando.
o que Ele está nos ensinando. O que Ele está dizendo, vai para lá, agora vem para cá. Para de ficar protelando, para de ficar brigando, para de ficar usando a força do teu braço, para de ficar usando a sua razão. Eu sou quem direciono. Não foi à toa que Deus colocou tudo para que a gente chamasse Ele de Pai. Porque a gente vê o quê? Que o Pai faz o quê? Direciona. O Pai ensina no caminho. E não é só o Pai terreno que deve fazer isso. É Deus, Ele faz isso. Se Ele se intitulou como Pai, é porque é Ele que vai te levar para o caminho. Por que que você não está acreditando? Por que que você, da mesma forma que a criança fala, não, eu não pulo, é assim? Que faz, sobe, pula aqui, não vou pular não, porque vai que você, pai, não segura. Algum pai com criança pequena já passou por essa situação de olhar para a criança, digamos até uns 2 anos, e olhar para ela e falar assim, pula. E ela fala assim, não, vou pular não, você não vai me segurar. Algum pai passou por isso aqui? Teve algum pai? Eu acredito que não, né? Não. Então, por que que Deus, quando fala assim, ó, pula? Eu não. Vai? Não. Eu, hein, se eu fizer isso. Como o Fábio falou, entrega a rescisão. Quem vai me sustentar? A rescisão aí é 5.000. E acabar num tapa. E quem está sustentando até hoje? Quem sustenta até hoje? Então, naquele momento, quando José, ele obedecia à voz de Deus, ele estava se dispondo a proteger a sua família de uma forma ímpar. Tinha um rei dizendo que ia matar. E se ele não obedecesse, se ele não protegesse, se ele não ouvisse a direção, ele colocaria a sua família em risco, a sua família em perigo. E ele fez o quê? Protegeu a sua família. E quantas vezes, quando nós não protegemos, nós não aceitamos a direção para Deus, para as nossas vidas, nós deixamos de proteger a nossa família. Nós deixamos de guardar a vida das pessoas que mais nos importam, que é a nossa família. Então, tudo isso mostra que José, ele estava disposto a proteger a família, ele cuidou de Maria com zelo, com amor, com respeito tão grande que a palavra do Senhor diz que ele só tocou em Maria depois que ela teve o filho. Só depois disso que ele tocou. De tamanho amor que ele tinha por ela, do tamanho a proteção que ele tinha por ela. Então, naquele momento também, a palavra relata que José, ele foi um pai de honra. Ele foi um pai que ensinou o seu filho. Porque aos 12 anos, que foi a última vez que eu ouvi falar sobre José, quando Jesus, no meio da multidão, eu acredito que Jesus era peralta, gente. Ele não era um menininho tranquilinho, o santinho da vez, não. Porque ele se perdeu na multidão. O menino que é quieto, que fica ali segurando a mão, se perde na multidão? Não. E os que não ficam segurando? Outro dia eu passei por uma situação dessa com o Miguel. Lá na Expote, a hora que eu entrei, só porque o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que a hora que eu entrei, assim, conhecendo a criatura, né, eu falei assim, Miguel, se você se perder, você fica parado no lugar e manda anunciar. Falei bem baixinho para ele, porque sabe quando você sente assim, que fala, esse menino aqui, não querendo segurar na minha mão, porque antes era mais fácil, hoje não é mais não. E aí eu fui, deixei ele lá e fui andando. Quando a gente chegou para lanchar, eu falei, cadê o Miguel? Não sei. Ixi, menina, e agora? E aí foi aquela coisa, de repente eu só escuto. Anderson e Fabiana Guimarães, o Miguel está te esperando. Eu falei, Senhor, obrigada. Sabe? Sabia que ele estava ali. Então, uma criança comportadinha ia ficar segurando a minha mão. Né? Então, quando procuraram, que não achou Jesus, ele estava onde?
sentado no meio dos doutores dando uma aula. Será que ele aprendeu com quem? Será como era a vida de Jesus até os 12 anos? Claro que ele tinha já não tinha Espírito Santo, mas já tinha o Espírito de Deus dentro dele, tinha tudo. Mas isso mostra, creio que ele foi ensinado sim. Foi ensinado e ali ele estava falando como os mestres, como doutores, todo mundo parou para ouvir 12 anos. E hoje, muitas vezes, se a gente sentar numa roda de uns meninos de 12 anos, a gente quer levantar. Porque provavelmente não está saindo muita coisa boa, não. Para não dizer que está saindo muita coisa ruim. Mas aí eu pergunto, por que que eles estão falando somente aquilo? E não está como Jesus aos 12 anos? Provavelmente porque você e eu, os responsáveis, não estamos ensinando o que eles vão falar. É só isso. Porque Jesus, com 12 anos, estava falando entre os doutores. Ah, Jesus, ele já veio com um propósito. A gente também. A gente já veio, cada um aqui já veio com um propósito. E para onde? Para a eternidade, morar com Jesus no céu. Nós também viemos com o propósito, fazer discípulos. Não foi só Jesus que veio com um propósito. Cada um aqui também veio. Mas e aí? Quem é que está ensinando ou sendo ensinado a cumprir o propósito? A ir morar com ele lá no céu? Quem está trilhando esse caminho? Quem está indo na direção? E sobre trilhar na direção, eu quero falar um pouco sobre paternidade, que é o nosso quarto ponto. E nesse quarto ponto, o que eu quero pontuar com vocês é que daquele momento em diante, não se ouviu mais falar sobre José. E ele já tinha, Maria tinha outros filhos, como na Bíblia é relatado. Jesus e seus irmãos viveram a maior parte do tempo de suas vidas sem seu pai. E isso não os impediram de ser realizadores e cumprir o chamado que Deus tinha para Jesus. E muitas vezes nós estamos colocando a paternidade como uma desculpa para nós não cumprirmos os nossos propósitos e não assumirmos a nossa responsabilidade. Sabe, eu nasci num lar onde meus pais não eram cristãos. Minha mãe conheceu Jesus, eu já tinha, acho que 4 anos. Com 4 anos, e a minha mãe conta que muitas vezes ela não podia ir para a igreja, mas eu ia, sabe? Eu ia para a igreja, eu fazia questão de ir, eu pedia para me levar com 4 anos de idade. E eu fui crescendo naquele lugar onde meu pai era alcoólatra, eu tive que cuidar dos meus irmãos para minha mãe trabalhar, e isso com 6, 8, 10, 13 anos de idade eu tinha. Não era mais velha, não. E para mim, eu não vivia numa família normal. Eu não vivia numa família normal vivendo coisas normais. Eu vivi naquela família dos meus, que eu me lembre, dos 6 anos até os 13, eu sofri abusos físicos, sexuais, psicológicos. Essa foi a minha trajetória até os meus 13 anos de idade. Então, onde todo mundo tem medo do que o mundo faz lá fora, eu tinha medo de ficar dentro de casa. Porque quem era feito para me proteger, para me guardar, estava ali me causando terror, medo. Sabe? Das piores formas possíveis, com ameaças de morte, com tudo que um ser humano não merece passar e que não teria estrutura para passar ou sobreviver aquilo. E quantas vezes eu ouvi de outras pessoas falarem assim, era para você ser doida, era para você ser uma assassina, era para você ser uma drogada, diante da tua história. Não era para você ser quem você é. E eu vejo o cuidado do Senhor em tudo, desde o meu nascimento até os dias de hoje.
independente da paternidade física que eu tive, independente do pai que eu tive. Eu vi, sabe o quê? O cuidado do Senhor com a minha vida. E muitas vezes, realmente, eu não estou falando que isso não causa trauma, que isso não precisa de cura. Deus sabe como Ele tem me curado, a minha psicóloga também, né? Muita terapia, muitas coisas para ser curada de marcas, meu esposo, porque tem coisas que são tão fortes que a gente não imagina, que acompanham a nossa infância, que a gente nem acredita. E quando eu casei, uma das coisas que era para ser motivo até de separação, porque eu não dormia com a porta aberta do quarto. Para nada, eu dormia sozinha. Só para vocês entenderem, eu fiquei quase 8 anos morando sozinha, e eu dormia numa casa grande, sozinha, mas a porta do quarto trancada. Totalmente trancada. Era medo de gente? Não, senão eu não dormiria ali. Era o trauma emocional. Era o trauma que... E eu vou falar algo para vocês. Inconsciente. Não era consciente. Eu não tinha consciência disso. E eu só tive consciência quando eu me casei. Porque aí foi terror. Coitado do meu marido lá no abafamento do quarto. E eu querendo porta e janela fechada, tudo fechado. E ele abre isso aí que eu vou morrer. E eu tentei um paliativo, que foi comprar um ar-condicionado. Falei, eu coloco um ar-condicionado aqui, está tudo resolvido. Para mim estaria resolvido. O ar-condicionado já tem mais de um ano, nem hoje, até hoje não foi instalado, gente. Mas por que ele não foi instalado? Porque depois de uma intercessão de uma pastora, eu encontrei com uma pastora, foi tão assim, eu acho que Deus colocou ela na minha vida, na verdade, só para me contar essa história, porque quando nós sentamos a primeira vez, quando nós começamos a falar, porque ela que iria cuidar de mim naquele momento, o que aconteceu? Ela me contou que ela tinha passado pela mesma situação. Pela mesma. E aí eu falei para ela sobre a porta, ela me falou também, e a partir daquele momento que eu identifiquei que a porta fechada era um trauma na minha vida, eu comecei a orar a respeito. Eu comecei a pedir ao Senhor para ser livre daquele trauma. Eu pedi ao Senhor para que Ele fizesse algo que mudasse a minha história, porque eu não queria ser escrava. Se eu cheguei livre, muitas coisas que poderia ter me jogado no chão para nunca mais eu levantar, eu não queria ser mais escrava daquilo ali. Eu precisava viver uma vida abundante no Senhor, uma vida feliz. E aí eu orei, aconteceu umas situações e Deus me libertou. O ar-condicionado nunca foi instalado. Hoje eu durmo de porta aberta, fechada, e sou livre no Senhor. E eu nunca agi com vitimismo ou autocomiseração por conta de qualquer situação a respeito da paternidade que eu vivi. Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes as marcas que ficaram, os traumas, eles são inconscientes. Muitas vezes não é porque nós queremos ter, não é porque nós queremos viver. Então hoje, o que nós precisamos saber é que existe cura para os nossos traumas, mas nós temos responsabilidades sobre, hoje é dia dos pais, e eu chamo a atenção, principalmente dos pais, pela responsabilidade que vocês têm na vida dos filhos de vocês. Sabe, outro dia eu falei para meu esposo, porque a gente ouviu, quando uma mulher está grávida, naquele momento ela deveria ser colocada com uma redoma, simplesmente por causa do feto, não é nem por causa dela, porque quem sabe, apesar do mal-estar, vira uma leoa depois, fica mais forte, mas é por conta do feto daquela criança. Então você vai desde a criança até o adulto, são as marcas que a paternidade traz. Mas não só a paternidade terrena, eu quero dizer que nós precisamos lembrar, assim como Jesus e os seus irmãos que seguiu sem o pai físico, ele tinha um pai no céu. Ele tinha um Deus, que esse é o pai.
E essa é a marca da paternidade que nós precisamos trazer. Eu não posso falar hoje que eu sou assim ou assado por causa do meu pai que foi assim. O meu maior pai é Deus, é Jesus. E o que ele trouxe para mim, o que ele conquistou para mim, qual foi a paternidade, qual foi o bem, qual foi o sacrifício, o amor maior. Então é esse amor dele que eu tenho que transbordar na vida das pessoas. É essa alegria, é a firmeza, é a espiritualidade, é tudo que vem dele. Não é o que vem somente do humano, não. E isso é uma cadeia do pai para o filho, do filho para o filho, do filho para o filho. É do ser humano. É por isso. E hoje eu só consigo subir, pegar o microfone, orar por pessoas, sorrir, ir trabalhar, viver, conquistar, acreditar que eu tenho um propósito porque eu acredito na paternidade de Deus. Eu acredito que enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou ser frustrada, eu vou ser magoada, eu vou ser ferida. E não são as feridas que eu vou querer viver, não é só o que eu vou querer viver. É o que o ser humano é capaz de me dar. É o que o ser humano é capaz de me proporcionar. Mas eu tenho um Deus que cuida de mim, cuida de você. E é esse amor dele, essa paternidade dele, que eu preciso ter para transbordar. Eu não posso dizer, sabe por que eu sou assim? Porque o meu pai fez isso, isso e isso. Eu tenho que dizer, sabe por que eu sou assim? Porque eu tenho um Deus que cura, que liberta, que salva, que me ama, que entregou seu filho por mim na cruz e que eu vou morar com ele na eternidade. É por isso que eu tenho que ser assim. É por isso que eu tenho que transbordar assim. Respeitando a minha humanidade, sim, de um dia que não dá para subir. No ano passado eu não consegui, de fato, subir. Foi por isso. Tinha acontecido situações que naquele momento eu precisei fazer um corte. Eu tive uma decisão, é um corte de dentro para fora. E eu não consegui para falar sobre pai. Eu não consegui orar pelos pais. Uma palavra que já estava pronta. E meu testemunho nem estava incluso. Só era a palavra que Deus tinha me dado. E eu precisei viver este tempo. Esse tempo mais de cura, esse tempo de restauração, de voltar para o meu propósito e acreditar, continuar acreditando que eu sou filha do rei, mas não deixar de falar para vocês como é importante a paternidade, como é importante a proteção de um pai para uma família, como você pode proteger o seu filho de tantas coisas. Como você pode evitar ele de viver tantas coisas que você viveu? Tantas coisas que você passou, que hoje te traz uma marca, que hoje te traz uma ferida ainda que você não consegue curar, porque foi colocada por uma pessoa, por um pai que você não teve. Então hoje você tem que devolver esse amor para o seu filho. Sabe? Do que você não teve. Não, mas eu não tive. Teve. Deus te deu. Deus te deu amor. Deus teve o cuidado. Deus teve a paciência. Sabe? Deus te ama. Então é só isso que você tem que entregar para o teu filho. É isso. O protegendo de todas as marcas, de todos os traumas que está na sua mão. Tem coisas que dependem de Deus. Mas tem coisa que depende sim do Pai terreno. E que hoje nós possamos sentir e devolver esse amor de um Pai que não falha. Um Pai que nos conhece na nossa intimidade, que tem contado os nossos dias, que sabe quantos cabelos nós temos na cabeça. Um Pai onde nenhum trauma, falta ou excesso de amor pode substituir o amor dele, o cuidado dele por mim e por você. Que o Senhor hoje possa derramar essa paternidade sobre vocês, principalmente os pais, para que vocês possam derramar dessa paternidade sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do que os cercam.
sobre a vida de quem precisa estar ao lado de vocês, que serão cuidados por vocês. E hoje também eu falo, cada um fazer o teu papel como Deus te confiou. Nós aqui hoje, cada um tem um papel. E não é o papel de pai que é difícil, papel de mãe também, papel de funcionário, todos os papéis que nós desempenhamos na vida, eles são desafiadores. Mas se Deus confiou a você, sabe, faça. Devolva uma resposta para Ele do que Ele já te deu. Devolva uma resposta para Ele do que Ele confiou somente a você. Ele não ia te confiar algo que Ele não te ajudasse, que Ele não estivesse com você no caminho, segurando as suas mãos. Ele não é esse Pai. Ele é o Pai amoroso. Ele é o Pai que cuida. Ele é o Pai que protege. Ele é o Pai que corrige. Ele é o Pai que respeita. Ele é o Pai que ama e que está te aguardando na eternidade para morar eternamente com Ele. Esse é o seu Pai. Então hoje peça direção, você que é pai, para fazer o seu papel de pai. Você que é filho, para fazer o seu papel de filho. Você que é esposa, que é mãe, desempenhar o seu papel. Porque nós precisamos estarmos alinhados, direcionados por Ele, para viver o propósito que Ele já tem para as nossas vidas. E hoje, quero finalizar, eu quero pedir para que todos os pais venham aqui à frente. Todos os pais possam vir aqui à frente. Enquanto isso, eu quero pedir isso aqui para mim. Traz aqui para mim. Traz aqui para mim. Todos os pais, pode vir Alexandre, Edmar também. E eu quero todos os filhos. A Alena vai distribuir. Pega ali com a Alena todos os filhos, somente representando o seu pai. Quem não estiver com o filho aí, que é a esposa, vem à frente. Quem não tiver com filho, todos os filhos podem pegar ali com a Lena. É uma lembrancinha dessa por família. E todos os filhos aqui na frente, que tem pais pequenos, ou filho, que seus pais estão aqui, todos os filhos podem vir aqui à frente. Todos os filhos que o pai tiver aqui na frente, fiquem perto dos seus pais. Pode ir tirando, tá? Da sacolinha. Monta essa coroa que nós vamos fazer. Calma aí, Mirela. Nós vamos fazer um ato profético. Monta aí a coroa. Pais, ajudem seus filhos. O pai que estiver aqui na frente, que o filho não estiver, por favor, a esposa, pegue a coroa. Quem tá com a coroa? Eu vou pegar. Lena, minha coroa. Pois é. Traz duas aí. Mara, eu vou pedir uma ajuda, por favor. Eu preciso de mais duas coroas. Você vai lá no Edmar, você pega e vai lá naquele rapaz preto, tá? Tem algum aqui? Dá um para mim, outro para Mara. Monta aí a minha. Dá para Mara.
nós vamos fazer um ato profético. Eu vou pedir para que os pais, pode ir lá, que os pais se ajoelhem. Cadê o meu esposo? Ele tem que ficar mais perto de mim aqui, porque eu não vou conseguir sair daqui, não. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Hoje, a nossa lembrancinha vai ser como um ato profético. Quem o pai não está, faz aí na mãe, ou simbolizando o teu pai, tá? Hoje, nós queremos fazer um ato profético com esses pais. Eu gosto muito de memorial e muitas vezes a gente entrega um chaveiro, uma caneta. Mas hoje, eu quero declarar sobre a vida desses homens a unção de sacerdote. A unção de sacerdote. Me dá outra coroa aí, Helena, por favor. Eu quero declarar sobre a vida desses pais a unção de sacerdote. Eu vou fazer algo melhor. Lala e Mel, vem cá um pouquinho. Então vem Lala, tu é das minhas. Mara, entrega a coroa aí para Lala, porque ela vai fazer 2 atos proféticos aí. Vai lá, leva Lala na Mara. Lala, teu pai não tá aqui, tu vai imaginar que o Edmar é o teu pai, tá? Aí, ó, ele tá bem aí, ele vai ajoelhar e tu vai fazer um ato profético com ele, tá bom? E hoje eu quero declarar pelo poder do Espírito que vocês vão coroar esses homens. E vocês, pais, fechem os olhos, recebam agora a coroa do rei, a coroa de um sacerdote de um lar. E os filhos vão declarar comigo, repetindo. Todos os filhos vão repetir agora. O Senhor te fez digno de amor, nobreza e honra, força, autoridade e poder são manifestados em nossas vidas através de sua vida. Essa coroa representa a coroa da graça de Deus sobre a sua vida. Que haja a unção de sacerdote, que nós possamos reconhecer e ter o amor de Deus representado na sua vida. Hoje declaramos que a paternidade de Deus se estende na sua vida e o Senhor derrama dessa autoridade, dessa proteção, desse amor, desse cuidado sobre as nossas vidas. Seja forte. Seja corajoso, Pai. Deus é contigo. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai me conduzir no caminho em que eu devo andar. O Senhor vai te dar graça. Receba, Pai, agora a autoridade de sacerdote da nossa casa, da nossa família e da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Os pais podem voltar aos seus lugares. Sintam-se coroados pelos seus filhos, se sintam como os reis, porque é assim que vocês são. No final nós vamos tirar a foto de todos os pais,
mas que vocês se sintam coroados, se sintam como o rei da casa de vocês, porque é assim que o Senhor os vê. Não aceite nenhuma resposta contrária do inimigo. O Senhor é contigo. Hoje vocês são revestidos de graça, poder e honra para viver um novo tempo e exercer a paternidade de Deus.